Esse vídeo é para lhe ajudar a chegar no próximo nível. Eu vou falar aqui de 3 temas que vão fazer com que você, que está um concurseiro estagnado, uma concurseira que está ali fazendo sempre a mesma coisa, dê um passo adiante. Então bora comigo que chega dessa vida de concurseiro, vamos logo ser concursado, concursada. Meu nome é Carolina Galbert, sou mentora para concursos públicos. Você pode me encontrar aqui no YouTube e lá no Instagram, no Galbert Carolina. Já deixo meu pedido para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que você quer que sejam nomeados com você. Um dos grandes pontos que eu trato com mentoradas e mentorados, mas principalmente, infelizmente, com as mulheres, é essa dificuldade em crer que elas merecem a nomeação, que elas merecem mudar de vida, que elas merecem a prosperidade, sim, espiritual e também financeira. Então a gente merece isso tudo, a gente merece desfrutar das melhores coisas dessa terra. Mas existem crenças, existem situações, existem memórias que te afastam dessa verdade. Então hoje aqui eu tô para a gente discutir, para a gente conversar sobre o que pode estar te atravancando nessa vida de concurso público, no sentido de você não conseguir visualizar realmente a tua nomeação e a tua aprovação, e o que a gente pode fazer quanto a isso. Então, primeiramente, assim, ó, vamos analisar isso juntos, eu vou te pedir para que você dê uma respirada bem funda aí e perceba se quando você fecha seus olhos, você consegue se visualizar como uma concurseira que virou concursada de uma vez por todas. Você consegue ver a sua nomeação? Você se enxerga lá? Quanto mais clara for essa visão, menos a gente vai ter problemas. Então, verifique aí se você consegue realmente visualizar isso, se você consegue ver a sua vida de concursada, se você consegue enxergar todas as coisas que você vai desfrutar, as viagens, as coisas que hoje você não consegue comprar, mas vai poder comprar, as coisas que você vai poder proporcionar para sua família, as experiências. Quanto mais isso for claro na tua mente, quanto mais você conseguir enxergar o teu salário caindo, né, a tua remuneração caindo na tua conta, menos crenças de que você não merece você deve ter, tá? Então, se essa visão tá bem clara, talvez você não tenha os problemas que eu vou falar aqui. Mas, se essa visão estiver um pouquinho nublada, de repente você não tem a clareza de que sim, você pode ser concursada, você pode ser próspera, materialmente falando também, além de próspera espiritualmente em outras áreas da sua vida. Então, vamos lá. Eu tava conversando com uma mentorada e ela estava com essa dificuldade em se enxergar lá. E não era nem a dificuldade de se enxergar, de repente, mas era um auto-boicote que surgia nas metas dela e ela não estava ainda. Assim, por mais que ela batesse as metas, muitas vezes, a memória dela não absorvia aquele conteúdo, sabe? Chegávamos, então, a estudar horas e horas, chegar nas questões e errar. E a gente conseguiu desbloquear isso com um simples conhecimento de causa. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e o que eu sei que isso aconteceu com várias de vocês, assim como aconteceu comigo também, em algum momento da minha vida, mas a gente conseguiu desbloquear isso e eu quero desbloquear na sua vida também. Você já teve experiências de pessoas dizendo para você que você não era suficiente? Você já teve experiências de pessoas, professores, pais principalmente, responsáveis pela sua criação, às vezes uma pessoa do sexo masculino que tinha uma relação amorosa com você, ou até mesmo do sexo feminino, enfim, mas alguém que te colocava para baixo, alguém que, enfim, que te cobrava para uma perfeição que você não conseguia entregar. A gente precisa lidar com essa memória também para os relacionamentos e tudo mais, mas agora eu vou focar só nessa questão do concurso público, certo? Então, olhando para este acontecimento, de repente essa pessoa falou várias e várias vezes que você não teria êxito, falou que você, ou às vezes falou só uma vez. Tive um outro caso de uma outra mentorada em que a professora riu dela na frente da turma. E isso acabou, né, reverberando até hoje. Mas o ponto é o seguinte, vou falar agora do caso que eu comecei este vídeo para falar, né, porque se eu for abrir aqui a gente vai falar aqui horas e horas sobre esse tema maravilhoso, no sentido de libertação, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, olhar para isso para se libertar. Mas eu quero dar o exemplo para o qual eu comecei este vídeo. A mentorada, ela era cobrada muito pela mãe dela para atingir determinado patamar, uma aprovação em determinada coisa lá no vestibular. Então era uma faculdade que a mãe dela queria muito que ela fizesse. E ela não queria tanto assim. E aquela dor de não ter passado naquele vestibular estava com ela até hoje. Porque ela se sentia insuficiente, porque ela se auto-boicotava nas provas, ela, na hora de fazer concursos públicos, ela tinha dificuldade em passar. E a dor dela estava, né, neste evento lá dos 17, 18 anos, quando ela não passou no vestibular, quando ela se sentiu decepcionando mesmo a mãe dela, ela decepcionou a mãe dela, aquilo era uma dor que ela carregava até hoje.
E sabe o que a gente fez, o movimento que a gente fez? Foi entender a situação da pessoa de 17, 18 anos. Entender que ela não tinha maturidade naquele momento. E, inclusive, neste caso, entender que o sonho de passar naquela faculdade não era dela, era da mãe dela. Ela não estava vivendo o sonho dela. Ela estava lutando por o sonho de outra pessoa. Você tem noção do quanto isso não funciona? Eu falo, de vez em quando eu menciono isso, que existem mentorados que entram na mentoria para satisfazer desejos dos pais. E se isso não for um desejo dele, de verdade, isso não vai acontecer. Você vai só estar ali fingindo que está fazendo, mas não, sabe, a nomeação mesmo não vem. A aprovação no número de vagas não vem. Às vezes até no dia da prova, sempre dá um problema ali, eu estava com aquele problema, por isso que eu não passei. Se você não está aqui pelo seu sonho, isso não vai acontecer. Então, voltando para o caso que a gente estava falando, aos 17, 18 anos, aquele não era um sonho dela, era um sonho da mãe dela. Entender isso e entender que ela tinha uma maturidade naquela época e hoje ela tem outra maturidade, ela evoluiu, ela sabe o que precisa ser feito para que uma aprovação aconteça, para que este conteúdo seja absorvido pela mente dela, entender essa diferença dessas duas pessoas faz com que ela destrave no sentido de que agora é o meu sonho, agora eu tô aqui para dar o meu melhor, agora eu estou realmente aqui presente para fazer isso acontecer. Então agora é uma situação completamente diferente. De repente você está se culpando por uma questão do passado e não percebeu ainda que agora é uma situação completamente diferente. Você precisa perdoar aquela pessoa que você já foi um dia. Hoje é uma situação completamente diferente, entenda isso. Hoje é o seu sonho. Hoje você tem maturidade para encarar isso. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente perdoa aquela pessoa que falhou. Você falhou uma vez, você não é agora a falhadora oficial. Você realmente teve problemas em alguma situação da tua vida, não conseguiu êxito naquele momento. Isso não significa que você estará não tendo êxito pro resto da vida. Isso não significa que você está fadada ao fracasso por toda a sua linha do tempo. Só que para isso a gente precisa entrar lá e acolher essa pessoa que sofreu. Entrar nessa memória e entender. Então é isso que eu te convido hoje, olhar para essa situação. A gente não vai fazer um processo terapêutico aqui, mas eu quero que pelo menos você tenha este olhar, de olhar para essa situação. Olhe para o que aconteceu no passado, entenda que a situação não é a mesma de agora. Você tem outra maturidade e que agora você luta pelo seu sonho. Você não luta pelo sonho de outra pessoa, como era o caso nessa questão aqui. Tá? Então, se um dia você falhou, você não está fadado a falhar pro resto da sua vida. Foi um caso isolado, se perdoe. Coloque aqui amor para você mesmo, sabe? Às vezes a gente ama tanto o próximo, a amiga, o pai, a mãe, o esposo, o cônjuge, o filho, a filha. Como é que você falaria com seu filho, com a sua filha ou com outra pessoa que você tanto ama se ela tivesse reprovado numa situação? Então pare de se autocondenar. A sua vitória, o seu êxito virá quando você entender que você hoje andou um baita de um caminho. Você é diferente da outra pessoa. E agora você vai estar preparado então para olhar para os seus estudos como se for o seu sonho, né? Se for o seu sonho, porque se não for também não vai adiantar. Então você está preparado agora para olhar para os seus estudos com esse olhar de sonho e também para entender que agora você é outra pessoa que tem outra maturidade e entende como adulta ou como adulto que vai fazer o necessário para ser nomeado, para ser aprovado. Você entende já como a vida funciona. Não existe aprovação mágica, existe esforço. Então coloque aí o seu melhor. A gente não tem nada que plano, tempo e trabalho duro não possam conquistar. A gente tem um plano, a gente tem o teu trabalho duro e o tempo vai dar um jeito dessas coisas se materializarem na sua vida. Este foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, porque tem vídeos aqui semanalmente, mais de uma vez por semana, para lhe ajudar a realmente se tornar um concursado, uma concursada. Então, bora, vamos fazer diferente, vamos entender aí que o seu caminho, a sua jornada está só começando. O que aconteceu no passado não importa. Você já se perdoou e agora, daqui para frente, a gente vai construir algo novo, com seriedade, com maturidade e principalmente para viver o seu sonho e não o sonho de mais ninguém.